dia, meus amados queridos irmãos, graça e paz. Bom estarmos juntos para compartilharmos da palavra de Deus. É a nossa porção diária da palavra. Quero assim agradecer a Deus pela oportunidade, de poder me dirigir a você. E a palavra de Deus serve para nos ensinar, para nos orientar, para nos corrigir, para nos instruir na justiça, para que tenhamos a condição de receber as orientações necessárias para a nossa vida aqui na Terra, mas principalmente para a eternidade. Nós estamos pensando, refletindo nesta semana sobre a ressurreição de Jesus, mas de todo o processo, aquilo que aconteceu, a causa de Jesus vir a este mundo, de Jesus nascer, desenvolver o seu ministério, e também a causa porque Jesus foi levado à morte, porque então ele foi crucificado e ele então ressuscitou o terceiro dia. Tudo isso nós encontramos revelados pela palavra de Deus para nós. Como é bom sermos encorajados, instruídos e orientados pela palavra do Senhor. Hoje eu quero ler no Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 21 e 22, que diz assim: De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos lhes perguntou: Que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: Que seja crucificado. Amém. Aqui está esse texto da palavra de Deus, muito esclarecedor para nós, quando podemos considerar já aquele momento em que Jesus foi preso. Jesus foi preso, Jesus foi levado diante das autoridades e agora então ele começa a ser ali então julgado. Não havia crime contra Jesus, não havia de fato algo que pudesse levá-lo à morte. Mas nós temos uma multidão que está exigindo a sua morte. Nós temos, de outro lado, uma autoridade que está sem saber o que fazer. Já diante das perguntas, e não encontrava motivo para que ele fosse condenado, então ele percebe, tem toda uma questão envolvendo ali a parte a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, então, o Messias, o Salvador, o Emanuel, Deus conosco, então ele está diante do Rei dos Reis. E é nessa condição, então, que Pilatos ele está ali, diante de uma situação inusitada para ele. E quando, então, ele faz a pergunta, e o texto diz para nós que, de novo, ele perguntou. Então, a multidão, ela grita, ela pede que fosse então solto Barrabás. Barrabás era um criminoso que estava preso, e aquele criminoso então foi escolhido, porque havia, naquele período de festa, soltar uma pessoa, seria como anistiasse então a pessoa, e Barrabás foi escolhido pela multidão. E diante dessa situação, a palavra de Deus diz que Pilatos então ele pergunta, quem vocês querem que eu solte? E a multidão então pede Barrabás. E agora ele fica com uma situação a respeito de Jesus. E a pergunta que ele faz é muito interessante, quando ele diz: então, o que eu vou fazer com Jesus chamado Cristo? O que farei com Jesus chamado Cristo? E a multidão então decreta que ele seja crucificado. É importante, quando nós podemos contemplar a palavra de Deus, considerarmos aqui esta realidade, essa pergunta, muitas pessoas precisam fazer. O que farei com Jesus que se chama Cristo? Muitas pessoas estão fazendo essa pergunta. Talvez você mesmo está fazendo essa pergunta. O que eu vou fazer com Jesus? Para muitas pessoas, dirão como aquela multidão, que seja crucificado. Para muitas pessoas, a resposta a essa pergunta é: o que eu tenho a ver com Jesus? O que importa Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Na verdade, muitas pessoas tratam com indiferença. Essa pergunta não tem impacto, essa pergunta não tem valor, essa pergunta não tem reflexão, consideração, mas quando a pessoa é confrontada com a questão que envolvia Pilatos, a pergunta que ele fez,
E quando nós queremos respondê-la corretamente, eu gostaria então que você pudesse registrar na sua mente, no seu coração. Que farei então de Jesus que se chama Cristo? Ao invés de dizer que seja crucificado, que você então diga: farei de Jesus o meu Senhor. Porque é isso que Jesus Cristo é. Ele é Senhor, ele é soberano, é aquele que está sentado no trono, é aquele que manda, é aquele que tem a palavra, é aquele que é a palavra, aquele que é a verdade, aquele que é o caminho. Então que você esteja dizendo: farei de Jesus o meu Senhor. Farei de Jesus o meu Salvador. Não é um Salvador qualquer, mas é o Salvador da humanidade. Farei de Jesus o meu Salvador, o suficiente Salvador, porque é isso que Jesus Cristo é. É aquele que pode te salvar, é aquele que pode me salvar, é aquele que, na verdade, veio para isso, para que pudesse trazer salvação para a humanidade. A missão de Jesus, ela se resume que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, que somos nós. Então, que você diga no seu coração: farei de Jesus o meu Salvador. Isso é importante, não é que nós podemos também, diante da pergunta, nós estarmos respondendo: farei de Jesus o meu mediador. Porque Jesus é aquele que está como mediador entre nós e Deus. Ele que morreu na cruz, que derramou sangue, que abriu o caminho para nós, para chegarmos ao trono da graça. Que você diga então: farei de Jesus o meu mediador, porque ele que intercede, porque ele que é o nosso advogado, porque ele que diante do Pai, junto do Pai, ele então intercede por nós. Importante, né, quando nós podemos perceber diante da pergunta: que farei de Jesus que se chama Cristo? Farei dele o meu Senhor, farei dele o meu Salvador, farei dele o meu mediador. Você pode falar: farei dele o meu libertador, porque é isso que ele é. E aí você pode enumerar tantas ações a respeito de Jesus. O que você pode fazer diante dessa pergunta de Pilatos. Que Deus assim abençoe você e sua casa, e que o Senhor seja conosco, que ele seja glorificado na nossa vida. Então nós precisamos agradecer, porque Jesus Cristo voluntariamente veio a este mundo, passou por esse julgamento, passou por essa humilhação, por essa indiferença, por essa zombaria, passou por um julgamento completamente sem sentido, mas ele ficou ali, porque ele tinha uma missão para cumprir, que era morrer na cruz em nosso lugar, morrer na cruz pelos nossos pecados. Assim, então, vamos agradecer por essa grande e maravilhosa, extraordinária salvação que nós temos em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, mas somos gratos, Deus, porque Jesus Cristo veio a este mundo, se submeteu a uma autoridade humana, a uma pessoa que tinha um cargo ali naquele momento, no contexto histórico, que tinha a responsabilidade de proceder aquele julgamento, Deus, de conduzir aquele julgamento. E o Senhor Jesus, ele submeteu a essa humilhação, a essa zombaria, por causa de nós, por causa da minha vida, Deus, por causa da vida das pessoas de toda a humanidade, de todos os tempos. Deus, nós somos gratos, porque Jesus Cristo cumpriu plenamente, ele foi firme, e assim, ó Deus, Jesus Cristo, teu Filho, foi até a morte de cruz no nosso lugar. Deus, nós queremos declarar mais uma vez que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o nosso mediador. Deus, muito obrigado por Jesus Cristo cumprir, ó Deus, plenamente ali a missão. Nós louvamos o teu nome, pedimos a tua bênção sobre nós neste dia e com gratidão oramos no nome de Jesus. Amém. Um abraço para você. Que você tenha um dia de paz.